Olá, zumbis, tudo bom? Bem-vindo a mais uma Academia .NET para Zumbis. E hoje nosso tema é escrevendo testes para seres humanos. Nós encontramos por aí muita literatura sobre testes, já temos ótimas ferramentas que falam de testes. E por que falar de testes? É importante que a gente reforce certos conceitos, entenda alguns princípios dos testes, certo? Então, todos sabemos, estamos cansados de ouvir os benefícios que a escrita de testes traz para a qualidade no desenvolvimento do software, né? Então, já existem muitas empresas adotando os testes como um sistema de garantia de suas entregas. Só que o que a gente percebe nas aplicações que nós vemos por aí é que a infraestrutura de teste das aplicações, elas parecem que não estão sendo muito bem cuidadas. Não existe uma preocupação em se estruturar melhor as suítes de testes. Outro ponto de fragilidade em que eu tenho percebido é a ausência de cuidado na escrita dos testes, né? A sua postura diante de escrever um teste deve ser pautada do ponto de vista de que esse teste represente o caso que você quer resolver. Sim, isso é um teste, é um princípio importante do teste. Ele tem que passar, tem que funcionar para cobrir o que o seu software pretende fazer, mas uma outra vertente dos testes é que ele seja um artefato de seu software. E dizer que ele é um artefato do software é que ele esteja disponível para a posteridade. Ou seja, você vai trabalhar no software, escrever testes, e você não vai ficar sempre nesse sistema, nesse software. Você vai passar para frente, ou você vai mudar de empresa, né? Outras pessoas virão, né? E essa posteridade tem que pegar esses testes e olhar para ele e ter a capacidade de ler e entendê-lo de forma plena, certo? Então, um teste escrito complexo, uma classe de teste muito verbosa, pouco clara, ela acaba fazendo que outros percam tempo, tá certo? Então, é sobre esse assunto que nós queremos tratar hoje. Escrever testes para a posteridade, escrever testes para pessoas, ou seja, escrever testes para humanos. Nada de estar escrevendo testes com nomes irrelevantes. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui, eu vou trazer aqui umas realidades, vou falar de ferramentas bacanas que podem nos ajudar em relação a isso, ok? E vamos começar então a falar sobre testes e mostrar aí para a prática e para o código, que eu sei que vocês zumbis são sedentos por código, né? Então vamos lá, certo? Para falar sobre ferramentas de teste, nós temos várias ferramentas de teste hoje no mundo .NET. Nós temos lá no Visual Studio, a Microsoft disponibilizou o MS Test, nós temos o NUnity, que já é bem firmado pela comunidade, tá certo? As novas versões do ASP.NET VNext, do .NET Core, vai vir aí com uma nova infraestrutura de testes, né, baseada em XUnity, tá certo? Então nós temos essas várias ferramentas, mas eu queria abordar uma outra vertente de ferramentas que algumas são bem conhecidas, outras não, mas que podem nos ajudar. E uma dessas ferramentas que eu gostaria de falar para vocês é a NSpec, tá certo? A NSpec é uma ferramenta para você escrever código BDD, tá certo? A ideia do BDD são códigos comportamentais, né? O Behavioral Development, Drive Development, né? Que é o teste desenvolvido baseado em comportamento da aplicação, tá certo? É diferente da abordagem do teste unitário, certo? E o intuito dele é você testar uma feature do seu sistema, certo? Então você escreve a feature, existe uma forma bem específica de trabalhar com BDD, e principalmente com essa ferramenta NSpec, ok?
ok? Existe a SpecFlow também, que ela se assemelha também com ela também para trabalhar com BDD, mas você trabalha aqui com a escrita de cenários, tá certo? Você escreve textos em português ou em inglês, né? Depois você escreve as classes de testes, certo? Esse texto é capturado via regex, certo? E são rodados, essa feature é reconhecida e anexada à classe de teste, e como vocês podem ver, roda aqui belezinha no Visual Studio. Tem uma coisa que aconteceu essa semana que eu precisei fazer, certo? Porque essas ferramentas são legais, mas elas, de um ponto de vista, elas são dependências que você coloca no seu projeto e elas têm um custo, e você tem que mensurar se é esse custo que você quer para sua aplicação, ok? E no caso que eu precisei, nós queríamos algo menos verboso, menos intrusivo e que fosse uma espécie de superset sobre as infraestruturas de testes e os frameworks de testes disponíveis pelo Visual Studio. Ou seja, nós queríamos os mesmos benefícios que essas ferramentas dão rodando em MS Test e rodando em NUnity, certo? Então, para isso, eu criei um conjunto ferramental, uma suitezinha para colaboração de testes. Ela vai estar sendo disponibilizada esses dias lá pelo Nugget, certo? E eu vou usar ela para mostrar, para falar sobre escritas de testes, tá certo? A primeira coisa que eu gostaria de falar sobre escritas de testes é o seguinte: é a estrutura do seu projeto de teste, certo? Uma coisa que eu vejo muito comum é você ter o seu projeto de teste, e esse projeto de teste, você, quando abre esse projeto de teste, ele tá lá, aquelas classes empilhadas, todas juntas, retratando os testes como um projeto de teste como um container só, e isso, quando é rodado, isso quando é analisado, quem pega isso tem uma grande dificuldade de passear sobre isso, porque a árvore de arquivos do projeto de teste não está definida. Então, uma primeira sugestão que eu dou separe, combine com o seu time uma forma de estruturar essa árvore de projeto de testes, tá certo? Uma forma que eu gosto muito de usar é pegar minha classe de testes. Eu estou usando aqui NUnity, ok? E eu gosto de criar no meu projeto, dizer que eu vou ter meus testes de spec, testes BDDs no caso, e meus testes de unidade aqui em pastas diferentes. E cada teste de unidade eu separo os módulos que eu estou testando. Por exemplo, aqui eu estou testando o domínio e os modelos de domínio. Estou testando a conta bancária, eu coloco um prefixo spec, por exemplo, para não confundir arquivos e tal. E tenho um outro aqui, por exemplo, customer.unity.cs. Então, geralmente eu separo os tipos de teste nessas pastas e coloco as classes correspondentes à estrutura do projeto. Aqui eu estou simulando, o domain model está aqui dentro do projeto de teste, mas é só para fins didáticos, porque eu não tenho um projeto aqui específico para simular, mas eu estou simulando aqui na árvore do projeto. Então eu tenho aqui a estrutura domain model, conta bancária e customer. E aqui eu tenho o teste de spec de domain model e os testes de unidade do customer aqui nessa árvore de projeto. Há quem goste de separar esses testes por projeto. É uma opção que o time vai adotar, e você vai mensurar se isso é um custo ou não para você, de ter mais DLLs na sua pasta ou não, de ter mais projetos ou não na sua árvore de solução. Isso é uma opção sua e do seu time, certo? Não existe, eu não faço uma ressalva nada mais além do que a quantidade de arquivos, tá certo? Então eu coloco aqui, geralmente eu coloco num projeto só, se é para testar a mesma coisa, os mesmos testes de spec e de unidade, ok? Sobre a questão de testes de unidade, é sempre bom você ter uma ferramenta que lhe ajude a trabalhar com
a criação de objetos stub, objetos de mock, isso para facilitar a sua vida e a construção do seu objeto, tá certo? Existe também muitas ferramentas, diversas ferramentas que trabalham com mock, com stub em testes. E o bom de usar isso é tirar a quantidade de verbosidade na sua solução de escrita de mocks. Então existem boas ferramentas, como eu já falei, e aqui eu na biblioteca que eu estou propondo, na FACT, eu me baseei numa solução que eu encontrei no mundo Rails. Existem duas soluções que são bastante usadas nesse framework, que são duas gens que eu achei fantástica. Tem uma gen chamada Factory Girl e outra chamada NFaker, certo? Elas são bibliotecas que ajudam a criar stubs para os seus testes, tá certo? Então, o exemplo de como você usa isso é da seguinte forma. Por exemplo, eu tenho essa minha classe Custom Factory, tá certo? Deixa eu dar um zoom aqui nesse código. E como é que funciona essa biblioteca? Eu tenho a minha classe Builder do Factory. Eu tenho essa classe Builder. Eu pego a instância dela e seto um novo Customer, certo? Uma nova instância. Eu estou aqui definindo um ID, um attribute. E aqui eu posso usar um outro carinha do Fact que eu estou criando. E esse carinha é baseado em FFaker. Ele tem um faker. E você pode fazer o seguinte: faker br address br.address. Esse faker vai gerar um endereço para esse atributo. Um e-mail é o faker internet e-mail. Ele vai gerar um e-mail, um nome completo, um HTTP URI. Então essa biblioteca FactFaker tem uma série de starters para valores, certo? Então ela foi baseada, como eu falei, numa solução Rails FFaker que já faz isso. Então existem já diversos valores, diversas classes aqui que já são feitas nesse faker. Você tem companhia, conferência, geolocalização, internet, nomes, endereços, nomes americanos, tá certo? Então isso já ajuda bastante em você criar stubs específicos para o teste. Aqui no Builder, a cada nova instância que você seta, você coloca na seção desse Builder esse novo Customer, tá certo? Uma outra coisa que é bem bacana que pode ser feita é você criar uma instância de Customer para um contexto específico. Eu tenho um Customer without email, ou seja, um Customer sem e-mail, beleza? Então você pode chamar a instância desse Customer na sua suite de testes sem e-mail. Como é que é usado isso? Depois que eu criei esse factory, lembrando que no NUnit, no caso, você vai ter que dar um setup fixture para, antes de todas as features, ele rodar o factory do customer, certo? E depois dar um clean no builder, certo? Mas depois disso você pode vir aqui no seu teste, por exemplo. Nós temos aqui esse teste, certo? Nesse teste a gente faz o seguinte: pega o customer, faz builder current build customer. Aí ele vai trazer aquele customer primeiro que nós criamos no contexto. E depois nós estamos buscando aqui nesse teste 2 o build current o customer without email, certo? Esse contexto. Então, esse customer está disponível para toda a sessão do teste. Enquanto ele tiver naquela sessão de testes, ele vai estar disponível para ser usado em qualquer teste. Ok? Então isso é bacana porque você constrói uma vez esse objeto e você não fica na dependência de utilizar. É lógico que você pode utilizar isso com mock, você pode utilizar isso com outras ferramentas de mock, integrar, que elas vão ser facilmente utilizadas, integradas. Isso aqui é só uma forma de um factory
com um pouco mais de recurso, tá certo? E isso é bom porque adianta, você escreve um pouco no começo, mas depois o recurso, o benefício que fica para usar posterior é amplo, tá certo? Aí, do nosso tema que eu falei ainda há pouco, fala sobre escrever testes para humanos. Aí eu vou mostrar um exemplo prático do que eu falei no começo. Por exemplo, o nome desse teste é teste build 1, tá certo? E pelo amor de Deus, não faça isso, certo? Especifique o que você está fazendo no seu teste, tá certo? Aqui nós estamos testando funcionamento do build de customer. Ok, beleza. Eu vou encarar que eu tô querendo testar esse carinha como 2 unidades, tá certo? Eu vou chamar de customer falta e-mail, beleza. Eu vou levar isso aqui para cima. Esse teste na verdade não é um teste de negócio, é só um teste para saber se o build está funcionando na seção dele, tá certo? Mas fica a dica de você deixar nomes mais para os seus testes, nomes mais declarativos. Outra coisa que você pode utilizar outro recurso, algumas pessoas usam, eu também não recrimino, eu acho até interessante, é o uso do atributo description para seu teste, tá certo? Aqui você pode dizer em linguagem natural o que você está fazendo. Se você usar essa opção para descrição, aí, na minha opinião, eu concordo que você pode ser um pouco mais flexível no nome do teste, uma vez que você está usando o recurso de description para descrever o que está acontecendo, porque mesmo que aqui no Teste Explorer ele fale, ele mostre a teste não está falhando, você clicar nele, você vai ver o que esse teste está fazendo, certo? Ok, beleza. Então vamos aprender a usar esses recursos, são bacanas, não custa nada, tá certo? E são bons para serem expressivos, tá certo? Para indicar as suas intenções. Uma outra coisa que eu sugiro é o uso do teste BDD, os testes funcionais. Existe muita gente ainda que não trabalha com BDD, está mais acostumado com a ideia de testes unitários, TDD, e testam só unidades do software, certo? O teste da unidade é importante, se testar aquela parte do código, se ela está funcionando, beleza, mas testar funcionalidade, ela também tem muito valor, certo? Então, para você dizer que uma determinada classe deve funcionar em sua plenitude naquele determinado contexto, dá muito valor para os testes, tá certo? E uma forma de você fazer isso é escrevendo testes BDD. Existem várias abordagens para como escrever testes BDDs, e a que mais me agrada ultimamente é trabalhar com essa ideia de você poder escrever os seus testes no formato de spec, certo? Alinhados no seu método de teste, tá certo? Essa abordagem também ela não é invenção da minha cabeça, eu me baseei muito em NSpec para fazer isso. Eu só não usei NSpec nessa solução porque eu não queria depender do NSpec na minha suite de testes para esse projeto, e precisava de algo que trouxesse os mesmos benefícios que ele, tá certo? Então me baseei muito, e o NSpec por sua vez se baseia em RSpec, que é uma feature de teste do Ruby, bem conhecida também, bem estabilizada pela comunidade, certo? E para você escrever spec, a escrita de testes
de spec, ela exige de você um pouquinho mais de critério e cuidado quando você for criar esses testes, tá certo? Porque você não pode escrever de qualquer jeito, você tem que saber descrever o contexto desse teste, tá certo? Para você ficar um pouco ciente como isso funciona, eu indico a leitura desse site aqui. Tem site berespecs.org, ele tem aqui tradução em português também. E o Berispec, apesar dele falar de ArioSpec, mas ele ensina como você escrever bons testes de spec, tá certo? Como você usa essa linguagem de spec, como é que você usa essa, apesar dele estar falando de ArioSpec, mas como a solução foi baseada aqui, então você vai encontrar várias coisas aproximadas no que tem aqui no Berispec. E ele diz boas práticas de como escrever testes com aspecto. Ok, então um exemplo aqui de testes BDDs usando a ferramenta Fact que a gente criou. Para usar ela é bem simples, você cria sua classe teste e herda a classe spec com text, tá certo? A partir disso você vai conseguir usar os métodos para escrever com texto. O cenário de teste aqui é uma classe de conta bancária, tá certo? Ela tem os atributos saldo, último lançamento, saldo anterior. Quando é criada eu passo um valor para essa classe, e tem o método debitar e o método creditar, ok? Então o teste ele é escrito da seguinte forma. Eu estou descrevendo um cenário de negócio que o meu cliente me passou. Por exemplo, que é dada uma conta bancária com saldo de R$100, quando debitar 10, o saldo anterior será 100, o saldo atual será 90, o último lançamento será menos 10. Quando creditar R$10, o saldo anterior será 90, o saldo atual será 100 e o último lançamento será 10. Então, percebe que ao bater o olho nesse teste, a gente consegue ler uma regra de negócio, a gente tem uma leitura, um fluxo de leitura de um contexto, de uma conta bancária que é creditada e debitada, certo? E uma coisa que você tem que saber escrever é você saber escrever os contextos e os its. Você tem que saber brincar com isso, tá certo? Os befores, que eles startam imediatamente o que deve ser feito pela classe que está sendo testada, tá certo? Então, aqui esses testes eles remetem a uma regra de negócio, e aqui eu estou testando um fluxo da minha classe, não estou testando apenas uma unidade, uma pequena parte da classe. Eu só estou testando um funcionamento, um comportamento, ok? Vamos usar esses testes aqui só para ver como é que fica esse teste. Ok, esse teste da conta bancária, a ferramentazinha que foi criada, ela faz, aqui deu um erro, a gente vai ver já o que foi isso, mas aqui no teste da conta bancária tem um output, e a ferramenta foi criada, ele nos dá suporte também de ele jogar o contexto que foi testado. Então o output dele também é bem expressivo. Quando você roda o teste, ele vai ter um texto, dado uma conta bancária de um saldo de R$100, quando debitar 10, o saldo anterior. Então ele pega aquele texto que está descrito no teste e joga para cá de forma mais legível, certo? Quando ele não passar, ele vai parar no ponto que não passou e vai indicar o erro aqui em cima também do teste que não passou, ok? Estou tendo erro aqui de string nesse teste. É porque eu estou testando o mesmo customer e não é o mesmo customer. Ok. Vamos rodar aqui os testes de novo. Pronto, agora está passando. Ok. Então, pessoal, é sobre isso que eu queria falar com vocês, sobre
escrever seus testes pensando em quem vai herdar essa suite de teste. Estruture o projeto de teste nos seus projetos de teste. Estruture essas classes, estruture que elas sejam uma representação de como está seu código lá de implementação, porque fica mais fácil saber, estou testando um domínio, então onde é que está esse domínio na minha classe no meu projeto de teste? Tem uma pasta domínio, está lá na pasta domínio também. Então faça essa estrutura para facilitar quem vai ler, certo? Nos testes de unidade, como foi falado, procure deixar o nome do teste claro, ou escreva um description em cima, tá certo? Procure escrever também testes BDD, independente se você vai usar essa ferramenta mostrada aqui ou não, se vai usar outra, que seus testes, que seus aspectos e features que foram testadas sejam claras, que elas expressem o seu negócio, certo? Que elas não sejam muito verbosas, ok? Que procurem ser mais diretas o possível e que indique realmente o que está fazendo, tá certo? Lembrando que a gente tem um código-fonte de implementação que a gente deve sustentar, mas os testes também faz parte dessa solução, então ela também tem que ter uma sustentabilidade, tem que ter um cuidado, tem que ser monitorada, tem que ser resguardada também do déficit das aplicações. Então cuide do seu código, mas cuide também dos seus testes, tá certo? Do seu projeto de teste, ok? E sempre com foco pensando nas pessoas, dos seres humanos. Não é porque nós somos zumbis que não gostamos de pessoas, ok? Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos no vídeo de hoje, ok? Lembrando que na próxima semana, estamos aqui falando dia 3 de março de 2015, e na próxima semana convido vocês a participar do nosso curso, o lançamento do nosso curso .NET para recém-formados ou formandos, tá certo? Então nós vamos começar na Academia .NET para Zumbis, um curso de .NET para recém-formados e formandos. Então, se você tem um amigo que está se formando, recém-formado, indique a ele nosso curso, que começa a próxima semana, tá certo? E não se preocupe se você já é um profissional que está na área, já está atuando muito tempo, a Academia para Zumbis ainda vai continuar com temas, conversas sobre os assuntos para profissionais já que estão atuando no mercado, tá certo? Então fica esse recado, um abraço a todos e até a próxima aula.